Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Alô, pessoal, aqui é Luiz Antônio. Aqui é Alexandre Burban. Que é Renan Pantoja. E hoje, galera, a gente vai gravar sobre um tema que muita gente pede, que eu tava querendo gravar há muito tempo. Muita gente tem curiosidade para saber mais sobre esse assunto, porque sempre é um assunto que gera muita discussão, né? Sempre nas notícias que a gente publica, muitas pessoas abordam este quesito do setor de meio ambiente, que é justamente o setor do direito ambiental, das leis, né? De como gerir as leis brasileiras. A gente sabe que aqui no Florestal Brasil a gente fala muito do Código Florestal, né? E é basicamente assim a bíblia do engenheiro florestal no que a gente fala de leis ambientais, né? A gente vai falar muito sobre essa questão do Código Florestal, tem muitas dúvidas sobre o Código Florestal para tirar com esses caras aqui, né? E assim, mas tem muita coisa que fica de fora, né? E que nós, por sermos engenheiros florestais, a gente precisa entender, e é por isso que eu pedi pro Luiz Antônio, pro Alexandre, pro Renan, pra gente gravar esse episódio aqui, para falar um pouquinho sobre essa área do direito ambiental que é tão importante. E vocês que prestam consultoria, eu tenho certeza absoluta que eventualmente vocês vão ter que lidar com essa parte do direito ambiental, vão ter que consultar um advogado especialista em direito ambiental, tá bom? Então fiquem aí que o papo tá sensacional. Pessoal, dois recadinhos muito rápidos para vocês. O primeiro é que o Florescast foi selecionado para participar do prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. A gente está muito feliz com essa indicação. Primeira vez que o Florescast está participando de algum tipo de prêmio. Isso desde 2016 que a gente produz esse programa aqui. Então a gente está muito satisfeito, muito feliz. Mas a gente conta com o voto de vocês para ganhar esse prêmio. Então você vai entrar lá no site prêmiompb.com.br, vai procurar a categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente e vai votar no Florescast, que é o nosso podcast aqui do Florestal Brasil, certo? Então a gente conta muito com o apoio de vocês, vocês podem votar todos os dias, uma vez ao dia, então vai lá, clica lá, vota e divulga também pra galera para votar no Florescast na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, tá bom? A gente conta com vocês, com o apoio de vocês mais uma vez nessa campanha. E o segundo recado é o seguinte: se você, assim como eu, gosta de usar camisetas com estampas temáticas e criativas, eu recomendo muito que você conheça as estampas da Cedrela Urban, que é uma marca de camisetas que produz estampas temáticas relacionadas ao setor florestal e de meio ambiente, como essa aqui que eu tô usando, por exemplo, ó, que tem calendários naturais da floresta, falando aí dos anéis de crescimento das árvores, né? São dezenas de estampas como essa, de camisetas e moletons para todos os gostos, tá bom? Então entra lá no site da Cedrela Urban, que tá aparecendo aqui na tela, e confere todos os produtos lá do site, tá bom? E para quem acompanha o Florestal Brasil, tem mais vantagens ainda. Você vai entrar no site, vai digitar o nosso cupom Florestal10, que você vai ganhar 10% de desconto em todos os produtos do site. Então aproveita e garante a tua camiseta. Tem inclusive camisetas com temáticas pro Dia dos Pais, né? Se você quiser presentear algum papai florestal com um presente de material de excelente qualidade, a estampa é incrível, um algodão premium, e além de tudo, as embalagens da Cedrela Urban também são, além de recicláveis, são reutilizáveis. Então é um produto sensacional para você presentear alguém ou para você mesmo, né? Então entra lá no site da cedrelaurban.com.br e confere. Bom, pessoal, então como eu falei, né, a gente vai falar um pouquinho sobre direito ambiental. Então eu tô aqui com 3 advogados pela primeira vez. Geralmente a gente grava com engenheiros florestais, com agrônomos, com biólogos, né? Mas pela primeira vez estou aqui cercado de 3 excelentes advogados. O Renan é engenheiro florestal e é advogado. E o Luiz Antônio e o Alexandre são advogados especializados em direito ambiental, têm muita experiência e dão aula, inclusive, na universidade, a respeito dessa matéria, né? Mas antes, assim, eu queria que rapidamente vocês me matassem uma curiosidade. As pessoas que eu converso, têm muitos amigos advogados, mas nenhum se interessa por essa área. Eu imagino que no primeiro dia de aula da turma de direito, o professor pergunta assim: qual especialidade vocês querem fazer? E aí, se tiver um que levanta a mão que quer meio ambiente, não é muito, né? Eu acho que deve ser, assim, super raro. E essa era a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Por que vocês acham que é tão, eu não vou dizer desvalorizado, mas assim, tão pouco difundido essa área do direito ambiental, na opinião de vocês? Olha, Lucas, vamos lá. Eu sou professor também, e essa questão é uma que eu levanto todo primeiro dia de aula. Quando eu vou fazer a apresentação da disciplina, eu falo assim: olha, pessoal, direito ambiental, vocês vão ver aqui, isso vale para quem quer ser advogado, para quem quer ser professor, para quem quer fazer concurso público. Vocês têm que ter uma noção de direito ambiental, porque agora é uma matéria importante, tem muita oportunidade. Quando eu vou falar da advocacia, que é onde é a minha área, é a minha vida, é o meu dia a dia, sempre bato, talvez, um diagnóstico
pelo menos por dois fatores. Primeiro, é uma realidade, eu acho que é de grade curricular. Direito ambiental pode parecer uma bobagem, mas vai lá, direito ambiental é no final do curso. Aqui, pelo menos no curso aqui de Belém, o padrão é que seja no 8º semestre. Nesse momento, o pessoal já está com o pé fora. Então, quem não teve oportunidade, já não tinha uma predisposição ou não fez um estágio, não trabalhou com essa área ao longo do curso, já foi rumando para um outro canto. Mas o cara já está encaminhado ali já, né? Já está encaminhado, já está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com direito ambiental. Não teve oportunidade, até porque tem poucas oportunidades mesmo de onde você possa trabalhar com isso ao longo do seu curso. Aí quando chega no final, você, enfim, já está encaminhado, é difícil fazer essa transição, às vezes você já está tão cansado da faculdade que você, às vezes, perde a oportunidade ali de, será que eu gosto disso aqui? Não gosto, acaba não se aproximando. Pode parecer uma causa boba, mas eu acredito que seja um fator muito preponderante, porque eu dou esse alerta sempre no início e sempre pega outro, mas o pessoal já gosta de outras coisas. Eu acho que talvez um outro fator, aí já é uma questão mercadológica. O mercado é muito bom para quem trabalha com direito ambiental, mas é uma área que depende de uma expertise razoável. Não é uma área que você vai pegar e entra se aventurando. Até o acesso à clientela, a quem vai procurar você, não é tão localizado, não tem um lugar específico onde você vai chegar, criar o relacionamento e facilmente já ter um monte de clientes. Talvez se você pegar produtor rural, que aí tem um volume maior, se você estiver no interior, ok. Mas normalmente há uma certa barreira de entrada para você iniciar nesse mercado. Então não é uma matéria que formei, agora eu sou especialista em direito ambiental. Não, você precisa de uma certa resiliência para ficar. No início você não vai pegar muito direito ambiental, você vai pegar um pouquinho ali, e aí vem a realidade se impondo. Como o mercado é tem uma certa barreira, uma certa dificuldade de entrada, mas os boletos estão girando. Então, se você tem que pagar suas contas, você vai, assim, vai cedendo, pega uma coisa aqui, outra ali, quando vê, talvez numa matéria que para advogado tem uma possibilidade de inserção mais rápida, por exemplo, direito do trabalho. Tem muito mais advogado, infinitamente mais advogado do que direito ambiental, mas é porque é uma área que tem muito volume de demanda e a pessoa acaba ali, pega um giro mais rápido, já começa a pagar suas contas, se especializa naquilo e pronto, o direito ambiental vai ficando. Tem vários outros fatores, mas eu acredito que vai um pouco por esse lado. Porque o primeiro que é a questão lá da grade, a pessoa já está dispersa, já não está mais propensa já não está com o coração aberto para uma nova paixão no final do curso, por assim dizer. E para quem quer, vou insistir, mas tem que ser insistente mesmo. Demora alguns anos ali até conseguir engrenar, mas vale a pena, com certeza. Olha, Luiz, você estava falando aí, para mim, você estava descrevendo a engenharia florestal. Porque é muito parecido, sabe? É muito parecido, assim, a descrição que você fez, assim, é muito... Acho que até o Renan aí, que estudou engenharia florestal, talvez se identificou, ele tá falando de engenharia florestal, ele tá falando de direito ambiental. Porque é um pouco assim também, né? Muita gente que entra na engenharia florestal, às vezes nem quer fazer engenharia florestal. Eu fui um caso, assim, entrei e falei assim, vou ver qual é e tal. Eu queria fazer cursos na área de tecnologia, de informática, de TI, não passei em engenharia florestal, né? Mas aí quando cheguei lá me encantei, me apaixonei pelo curso, né? Mas tem muito isso, né? Essa dificuldade de acessar o mercado também, né? É muito aquilo, assim, você se forma, não tem experiência, aí para você pegar a experiência você tem que trabalhar, mas para você trabalhar eles só querem profissionais que têm experiência. Aí você fica nessa, né? Você não consegue avançar, né? É um mercado muito nichado, né? O mercado do ambiental. Então, se vocês têm um escritório que tu trabalha somente com o direito ambiental, tu vai competir com um escritório full service, que trabalha com tantos outros, que trabalha com uma empresa, que é muito mais fácil fazer essa captação do cliente e direcionar para o ambiental, do que o cara procurar o escritório boutique, que só faz o atendimento especializado nessa área. E além disso, agregando aí, acho que tem a ver com a engenharia florestal e com vários ramos da área ambiental, é que o direito ambiental ele não tinha uma tradição de se viabilizar economicamente, né? A gente sempre via direito ambiental como o direito do futuro, né? Vai dar dinheiro, né? Vamos captar clientes, porque os mais antigos, quando a gente entrava na advocacia, via, mas tu vai trabalhar com direito ambiental, tu vai abraçar a árvore, tu vai defender o quê? Como é que tu vai te receber honorários
né? Se tu não é um advogado público, se tu não é um promotor, alguma coisa do gênero. Então, essa mudança de perspectiva, né, do direito ambiental estar inserido dentro de uma relação empresarial, né? E agora, com compliance, com ESG, né, com mudanças climáticas, mercado de carbono, há uma explosão, há um direcionamento diferenciado. E todos nós que estamos há mais tempo no direito ambiental reclamando que é o mercado de futuro, agora é o presente. Eu acho que as pessoas adquiriram um interesse relacionado a isso, né? Talvez pelo cenário mundial relacionado a isso, né? Mas eu achei interessante isso, de você falar sobre essa questão do direito ambiental talvez ser visto como um advogado ambiental ser visto como ambientalista, né? E não é o caso, né? Exatamente. Você tem, na verdade, ele está diretamente atrelado a isso, né? A questão empresarial mesmo. O Brasil, ele tem um problema muito grande fundiário, de regularização de terras, pela forma realmente como o nosso país foi construído, né? Principalmente a Amazônia. Hoje eu vejo que o principal problema, inclusive, que o mercado de carbono tem encontrado é essa questão da regularidade fundiária, né? Muitas áreas tem desencadeado aí escândalos atrás de escândalos, né? De área de carbono, que empresa A, B, C, empresas globais estão adquirindo crédito de carbono de áreas que depois de 2, 3 anos se descobre que na verdade, aquela área ali não tinha propriamente assim, o direito da terra para gerar o crédito de carbono, né? Na opinião de vocês, qual é o principal gargalo hoje que o Brasil tem para passar essa barreira e ter realmente essa segurança jurídica, né, das operações de meio ambiente, das operações florestais? Essa pergunta não é fácil, mas vamos lá. Pergunta de milhões, essa. Pergunta de milhões, né? Não é nem do milhão, é milhões. É no plural, em bom plural. Olha, Lucas, vamos lá. Aqui, você já mencionou um gargalo aqui, que é um desafio para nós, Amazônia em especial, Pará, aqui onde eu estou, que é a questão fundiária. É desafiador porque você precisa, para você fazer regularização ambiental, você precisa ter regularização fundiária e vice-versa. As coisas são muito conectadas. Mais recente aí com pessoal, gestão do ITERPO ali tem uns 6 anos, 4 anos, 6 anos agora. SEMAS também deu uma revirada, agora principalmente com o Mauro, o Burma mencionou ele há pouco, o secretário Mauro deu um choque ali, o Mauro com o Rodolfo. Então, assim, eles se integraram melhor, mas a gente tem um desafio bom para fazer a coisa rodar, que depende da questão fundiária. Você mencionou isso que é particularmente desafiador. Aqui o estado do Pará, esse é fato quando vem assim, cliente de fora, São Paulo, do Sul, de qualquer outro lugar que venha para cá, eu quero comprar uma terra. Tá aqui o título de o registro imobiliário, estou tranquilo, vou comprar. Calma, título imobiliário que pode não valer nada. Veja primeiro se tem o título de terra. Aí, se você tiver esse título, vamos ver se esse título é verdadeiro e depois vamos ver se esse título é verdadeiro e se ele corresponde à localização da terra que você pretende comprar. Então, é um cadeamento de coisa ali que você tem que fazer. Então, você mencionou um desafio grande. Mas vamos lá, a gente pegar macro. Eu acredito que o grande desafio do ambiental é questão de insegurança. A gente tem um desapego inadequado com o que está na norma. Então, às vezes, está lá, é uma batalha para passar uma lei, para aprovar uma lei, aí depois para baixar um decreto que esteja regulamentando, uma instrução normativa, o negócio fica bonitinho, você vai seguir, na hora vem uma resposta diferente, o Ministério Público não concorda, ou então a interpretação é muito solta, fica uma coisa subjetiva e você não consegue fazer andar. Então, acho que talvez talvez uma mudança de mentalidade muito ampla de simplesmente entender que você tem que seguir a lei. São coisas que parecem bobagem. Mas teve um cliente meu que ele falou uma frase uma vez para mim que ficou marcada, que eu nunca vou esquecer. Ele não era daqui, não é estrangeiro, e ele me falou o seguinte: Luiz, eu não quero a solução mais barata, eu quero só saber quanto eu vou gastar, e a legislação de vocês não me permite prever, porque praticamente tudo que eu pergunto para você me dá uma resposta, você faz uma vírgula e pode ser que seja uma coisa diferente. Então, quanto tempo vai ser essa licença? Vai demorar 6 meses, mas pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode não sair, pode ser que ela saia e seja suspensa, pode ser que não dê certo, pode ser que a gente passe, quando está rodando, vamos dizer, não, porque você não consultou o fulaninho da região tal, tem que volta todo o processo, anula. Então, não, foi no IBAMA, não era no IBAMA, não era no Estado, ou vice-versa. É uma confusão. O direito ambiental vive essa insegurança em todo o complexo. Então, se a gente quisesse dar um pouco mais de segurança, que foi o termo que você usou, acho que o primeiro passo era a gente admitir que a lei está lá para garantir previsibilidade. É isso.
Isso talvez fosse o ponto principal. Mas se fosse fácil, a gente não, talvez nem tivesse aqui, não precisaria da gente, tanto quanto precisa. A gente estava falando de segurança jurídica, né? Uma coisa que eu ouço muito dos empresários, dos madeireiros, do pessoal que trabalha com manejo florestal, uma reclamação muito recorrente dessa insegurança. Às vezes a pessoa não sabe o que ela está fazendo de errado. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo certo e de repente muda as leis ambientais, elas vivem mudando. O Brasil, ele tem principalmente o setor madeireiro de exportação, ele tem sofrido muito com isso, com essa série de regulamentações. Antigamente a gente tinha um problema muito sério no setor madeireiro, realmente, de madeira ilegal mesmo. O pessoal que conhece aí, que é mais antigo no setor florestal, sabe o quanto o Brasil era desorganizado nesse sentido, né? Realmente cada um por si, cada um fazia o que queria. E a legislação brasileira foi evoluindo muito com a pressão internacional. Criou-se o Código Florestal em 2012 e isso se restringiu muito. E muitas empresas se organizaram. É claro, tem ainda os pilantras? Tem. Mas muitas empresas hoje trabalham sério. E às vezes essas empresas que trabalham sério esbarram, às vezes, em entraves puramente legais, de leis que mudam a interpretação da lei, como o Leandro estava falando, às vezes muda a interpretação, e as exportadoras principalmente, né? Tem passado por isso. A gente divulgou no Florestal Brasil há alguns anos atrás um problema que o Brasil teve com os Estados Unidos de uma interpretação de uma instrução normativa que falava sobre esse comércio internacional de madeira, de uma autorização especial que o IBAMA tinha que dar e que nenhum estado emitia essa autorização de exportação e simplesmente do dia para a noite a madeira brasileira que estava inclusive já no mar, estava a caminho dos seus destinos, se tornou uma madeira ilegal, porque não tinha aquela autorização que tinha ali, estava escondida no meio do texto. Não sei se o Renan lembra desse caso aí, Renan. Muitas empresas passaram um perrengue por causa disso, porque do nada mudou a interpretação da instrução normativa e o IBAMA mesmo não executava aquilo que estava na instrução normativa, né? E as empresas passaram a estar erradas a partir daí. Então, como vocês veem aqui, o direito ambiental atua nesse sentido, de auxiliar as empresas, nesse sentido, assim, de realmente, como se defende numa situação dessa, assim? Eu aproveitar o gancho, acho que faz parte de um processo que o Luiz falou ali na primeira pergunta, a respeito de uma falta de qualificação dos profissionais que trabalham na área. Então, os advogados, os engenheiros, biólogos, geólogos, todos acabam sendo muito especializados, porque é uma área que demanda especialização, demanda conhecimento, não é uma área para aventureiro. E quando a gente acaba numa litigância com, por exemplo, um Ministério Público ou dentro do Judiciário, numa ação judicial, a gente vê processos sendo julgados muitas vezes por pessoas que não têm, com todo respeito, obviamente, né, aos profissionais, que não detêm a mesma qualificação, a mesma especialização que outros profissionais têm. Por quê? Porque o juiz de determinada vara judicial, ele está fazendo o julgamento de um processo civil, de um processo criminal, de um processo previdenciário, e também do ambiental. O promotor de justiça de uma comarca do interior, ele também está fazendo a mesma coisa, e muitas vezes ele não tem esse viés tão qualificado que outros profissionais têm. Claro que nós temos exemplos dentro do Judiciário e dentro do Ministério Público de excelentes profissionais que são especializados. Agora, num universo de Brasil, de 5.000 municípios, de um sem número de legislações diferentes, essa interpretação acaba um pouco enviesada. E a área ambiental, nessa falta, digamos assim, de cuidado e de controle, a área ambiental é uma área bastante sensível. A gente está lidando com vida, com a natureza, com animais, com plantas, que é uma área muito sensível. Então é muito mais fácil, num primeiro momento, tu ter uma negativa de determinado empreendimento. Porque aquele empreendimento vai degradar determinado ambiente, porque a gente vai ter uma perda ambiental, ou qualquer coisa do gênero. Sem entender que determinada situação, determinado projeto, determinado empreendimento passou por todo um processo de licenciamento qualificado. Assim como tu falaste, Lucas, tem
profissionais e profissionais, né? Muitas vezes, advogados e consultores técnicos também dão uma bola nas costas da gente, nos fazendo ter que engolir sapos, e bastante. Eu, por exemplo, tinha um cliente que a consultoria técnica dele mentia para mim. E eu defendia o cliente perante um processo judicial sem saber que eu não tinha razão, né? Que ele não tinha razão. Até que eu chamei um profissional de fora para dizer, olha, o que está acontecendo? Porque eu tô brigando aqui, não estou entendendo o que está acontecendo. E esse profissional me disse, não, o teu cliente está errado. Então, a gente tem que fazer esse filtro, tem que elevar o tom do debate. E ter o cuidado para não entrar em narrativas, porque a narrativa que a mídia traz, que pessoas que não detêm o conhecimento traz, fazem muitas vezes as pessoas parecerem o empreendedor sempre é o vilão da história. É isso aí que o Burman falou, é muito interessante, sabe? Hoje, à tarde, eu fiz umas entrevistas, a gente está contratando no escritório, e em uma das entrevistas eu tive já mandei o currículo aí, hein? Pode mandar. Não sei se a gente tem cacife para bancar esse profissional. A gente faz um esforço para qualificar a nossa equipe. Uma das entrevistas que a gente fez, a gente ponderou justamente o seguinte, muito na linha do que o Burman falou. O nosso papel, muitas vezes, é por isso que se precisa de um profissional muito qualificado, é porque como a gente lida com generalistas do outro lado, isso é por uma questão prática. Então, o juiz, principalmente em comarca de interior, dificilmente ele é especial, ele pode ter, por paixão, estudado ambiental, mas na prática do dia a dia dele não é ambiental o que ele está tratando, não está lidando. Eu dei uma vez um curso para a Escola de Magistratura aqui no Pará, e um juiz que ele estava na comarca de Canaã. Ele era substituto, estava em processo de titularização, enfim, ele tinha acabado de começar, mas ele estava em Canaã dos Carajás, que é um município minerador, e o curso que eu estava dando era de ambiental minerário. E aí ele levantou lá pela estância, levantou a mão e disse, Luiz, é o seguinte, eu vou confessar para ti que eu não sei nada disso. Eu estudei, passei, acertei, fechei as questões de ambiental no concurso, mas eu já deletei do meu cérebro, e olha que eu passei há 2, 3 anos, eu não lembro quanto tempo tinha que ele estava aprovado, e ele disse, porque o meu dia eu acordo, divórcio, audiência de custódia, o cara foi preso, ele fugiu totalmente. Então ele disse isso, quando cai uma dessa na vara para julgar, é felicidade de todo mundo, porque é um negócio diferente. E daí vem o negócio Que bom que ele teve essa humildade de reconhecer também, né? Não, mas eles sabem, é porque vê de tudo, a vara é muito geral. Então vai de divórcio, dependendo do município, vai de divórcio até de cobrança sei lá, do estado, do município, questões públicas mesmo, execução fiscal. Mas aí vai na linha da entrevista, só para fechar aqui o gancho. Eu comentei com a pessoa que a gente estava entrevistando o seguinte, a nossa importância do trabalho dele ser bem qualificado, do ambiental, do advogado fazer um trabalho muito cuidadoso, passa muito pelo seguinte, é quase como se você fosse ensinar para outra pessoa. A palavra é um pouco forte, porque do outro lado são pessoas extremamente qualificadas. O juiz é um profissional absolutamente qualificado, mas o ensinar é muito no sentido de você conseguir transparecer nas manifestações, nas peças que você faz, de uma forma que ele se sinta confortável, seguro de que ele está dando uma decisão favorável para você, para o seu cliente, via de regra a empresa, que, como o Burman bem colocou, meio que já parte com uma certa aura de vilanização por cuidado da pessoa, é muito mais fácil dar uma decisão negativa. Então você tem que fazer um trabalho super cuidadoso para transmitir que aquela argumentação, aquele fundamento que você está apresentando, dá segurança para uma decisão favorável e que ele não vai ser cobrado por aquilo, porque senão ele vai ser cobrado demais. Desse juiz da decisão favorável liberando empreendimento e afeta milhões de pessoas na comunidade próxima. É uma responsabilidade muito grande. Sabendo essa responsabilidade, a tendência dele é, opa, não, peraí. É de ir para outro lado. Tem que ser muito cuidadoso. E Luiz e Lucas, isso não é só numa litigância judicial. Sim. Né? Até no próprio trâmite, muitas vezes, com o órgão ambiental, nós temos uma certa dificuldade. Nós acabamos nos socorrendo dos profissionais técnicos para poder chegar e apresentar qualificadamente para o órgão ambiental entender, porque existe uma insegurança também do órgão ambiental em autorizar um empreendimento, a emitir uma licença, né? Nesse nosso mundo, agora que a gente está cheio de novas tecnologias, e o direito
e as normativas não acompanham isso. E aí o órgão ambiental fica sempre reticente. Mas se eu aprovar isso aqui e a norma não fez aquele cara crachá, tá certo exatamente, o Ministério Público vai ali emitir uma recomendação para que eu suspenda aquela licença. E nessa insegurança, muitas vezes o órgão ambiental também prefere ser mais cauteloso, ser mais seguro e não avançar em determinadas situações. Então não é só uma questão de litigância jurídica, né, litigância judicial, mas muitas vezes na esfera administrativa, em que os advogados participam, mas vocês, técnicos, acredito que participam muito mais dos processos de licenciamento e vivem isso diariamente nesse embate, entre aspas, com os colegas dos órgãos. Nesse sentido, eu também gostaria de complementar, né, a questão da falta de informação. Por muito tempo, os empreendimentos, né, todo o setor como um todo, ele foi meio que deixado de lado ou ele mesmo não participou ativamente da discussão, né? Então, alteravam-se as normativas e o setor ele não tinha voz. Ele acabava que não participava de uma forma ativa para aliar justamente a essa segurança, dar essa segurança jurídica para a sua atividade, né? Porque uma coisa é você legislar atrás de um computador e escrever uma normativa que seja perfeitamente aplicável, digamos assim, na teoria, mas na prática se dá de uma outra forma. Então nós percebemos, né, que estou há pouco tempo, principalmente como engenheiro florestal, estou há 8 anos na iniciativa privada, nós percebemos que os empreendimentos hoje, eles já têm uma consciência muito maior da sua participação nessa discussão. Então, ter escritórios especializados, justamente discutir com os seus técnicos, com os seus advogados, ferramentas que possibilitem maior transparência ao mercado que eles necessitam. É um caminho sem volta, não tem como nenhum empreendimento chegar e falar, não, eu não quero que isso ocorra por um motivo meu. Não existe mais essa possibilidade. A gente está tentando aliar o útil ao agradável. Então, uma vez que a gente vai ter uma maior transparência, que a gente vai conseguir mostrar mais os nossos processos, a gente também tem que ter certa segurança dessas informações. A gente tem que ter um sistema confiável. Então, a gente tem percebido nesses últimos anos, sobretudo no estado do Pará, uma participação mais ativa dos empreendimentos, das associações, e eles discutindo ativamente junto aos órgãos ambientais, seja órgão federal, estadual, municipal, para buscar dar essas garantias, sobretudo ao mercado. Então, quando a gente trata ainda da questão da exportação, aí que aumenta a necessidade de dar mais transparência a esses processos. Eu acho que essa mudança de chave tem sido muito... Só que ela também tem que trazer contrapartidas. A gente tem uma Política Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, que, entre outras normativas, ela dispõe sobre um instrumento de aplicação. Qual seria o principal instrumento de aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente? O licenciamento ambiental. E o próprio licenciamento ambiental, se a gente for levar a legislação ao pé da letra, informa que aquelas empresas, aqueles empreendimentos que se submetem a certificações internacionais, e tem esse processo, digamos assim, de dar mais transparência a seus processos, era para terem processos mais céleres em relação à questão do licenciamento ambiental, o que hoje a gente não vê. Então, se os empreendimentos estiverem participando de uma forma mais ativa, contribuir mais com os órgãos ambientais em relação a essa atualização de normativas, a gente vê que todo mundo ganha, né? Os órgãos ambientais eles vão ter mais clareza, eles vão conseguir direcionar melhor os seus recursos para fazer aquela fiscalização, eles vão reduzir tempo, e isso tem uma economia, sabe o déficit que tem de servidores. Então, se todos não tiverem no mesmo trilho, se um está para um lado, o outro está para o outro, acaba que a gente nunca vai conseguir o progresso que a gente tanto busca. Os empreendimentos, eles sabem do grande potencial que tem o mercado, não só o mercado florestal, mas todo o mercado ambiental. A gente tem que lembrar que o meio ambiente, a gente aqui está discutindo sobre o meio ambiente natural, né? Mas ele não se trata apenas de áreas rurais, a gente também tem um meio ambiente urbano, que também tem um baita potencial nesse sentido de atuação dos profissionais da área, seja advogados ou engenheiros. Então a gente tem que buscar justamente essas soluções, né? Eu participei ativamente de algumas discussões
junto às secretarias de meio ambiente, e sempre se mostraram muito solícitos, porque justamente falta isso, falta do técnico, falta do advogado, falta muito das associações de mostrarem, olha, a gente quer justamente trazer mais garantias através dessa ferramenta, em contrapartida a gente acredita que esse ponto aqui consiga conciliar nesse sentido. E aí a gente consiga dar mais garantias, né? Tanto às empresas quanto aos órgãos ambientais. Eu acho que essa participação mais efetiva que tem acontecido e também a própria comunicação, a divulgação das empresas em relação às suas práticas, na questão de garantias da sua matéria-prima, todo um processo de compliance, de due diligence, isso é muito fundamental, né? Isso é essencial. A gente sabe também hoje tem as iniciativas de questões de certificações internacionais para garantir esse cumprimento, né, as exigências legais, e a gente espera que cada vez mais empreendimentos sejam levados por essa nova onda e, de fato, apliquem aquilo nos seus processos. É o ponto principal que a gente busca, né? Enquanto técnicos, enquanto advogados, né, a gente tem esse papel fundamental. Renan, tu que fizeste na faculdade de engenharia florestal também, eu não sei o que tu acha, mas pelo menos na minha turma, eu lembro que eu entrei na faculdade ali, foi 2009, 10, né? E aí o nosso curso mudou para engenharia florestal justamente em 2011, 12, que foi o ano do Código Florestal. E na época a gente chamava de novo Código Florestal, né? E até hoje tem gente que ainda chama, já tem 12 anos, e ainda muita gente vai falar o novo Código Florestal. A gente tá vendo nas notícias ainda, né? O negócio já tem década, né? E muita gente ainda fala o novo Código Florestal. E assim, naquela época, eu lembro que era uma coisa que se falava, e hoje eu ainda ouço muita gente falar, inclusive clientes que eu tenho fora do Brasil, né, são importadores de madeira e tudo, muita gente fala assim, nossa, a lei do Brasil é a lei mais restrita que tem, a lei mais séria, a lei mais pesada que tem relacionada a isso, e assim, com base nisso eu arrisco a dizer que talvez não exista um código florestal em outro país que seja tão, se é que existe uma lei específica florestal, mas ou alguma coisa assim em outro país tão restrita como o Brasil, a questão da reserva legal, né, que a gente tem hoje na Amazônia, de 80% de remanescente de reserva legal em áreas, né? Hoje uma pressão grande do mercado internacional a respeito do desmatamento na Amazônia, por exemplo, né, com uma nova lei na Europa que restringe totalmente e vai causar na minha opinião, uma crise, talvez, de fornecimento de commodities na Europa por proibir totalmente qualquer tipo de desmatamento depois de dezembro de 2020. Mas aí a gente tem esse Código Florestal no Brasil, que muita gente diz que é a lei mais restrita, a lei mais exigente, mas ao mesmo tempo tem tanta gente que fala que o Brasil é a casa da mãe Joana, que aqui tem muito desmatamento, que é um escarcéu, e faz tanta pressão em cima do Brasil. Então, assim, eu queria, na opinião de vocês que estudam isso e trabalham com isso diariamente, o Código Florestal brasileiro, ele realmente é robusto? Ele realmente, assim, se for seguido à risca, se for obedecido, ele garante realmente um bem-estar social no sentido ambiental? Ou não? A gente ainda tem muito ainda que evoluir nesse nível. Lucas, isso é bem interessante. Essa lei, quando eu estava terminando a faculdade, mas eu lembro que ela foi um marco ali de debate legislativo interminável, era uma briga enorme, era uma oposição de interesse muito claro entre dois grandes, eu ia chamar de bancada, mas não era bem bancada, eram dois grandes blocos ali. No final, vou falar a posição do Luiz, eu acho uma lei equilibrada. Ela tem alguns momentos em que ela aperta mais, outros momentos em que ela é mais flexível, que eu acho que é como uma lei tem que ser. Lei que é bem debatida, bem exposta, como essa é a função do legislativo. Não é perfeita, lógico que não. Mas vamos lá, eu acho que se essa legislação for seguida à risca, a coisa funciona. Ela tem os parâmetros de proteção, ela permite a utilização da área, ela tem as condições para você exercer essa função, as condições, hipótese em que você pode suprimir excepcionalmente APP, o que você precisa fazer
uma supressão, mesmo que seja para de uso alternativo, você faz reposição. Tem várias condições. Eu acho que o encadeamento é bem feito. Até a parte final ali, que foi a mais polêmica, que é o que trata do programa de regularização, aquela zona de transição, que era para tentar convalidar o desmatamento antigo. Também acho que ela tem um fator ali de incentivo para a pessoa aparecer e, olha, te livro a tua multa do crime, mas repõe, faz a recomposição, que é o que realmente a pessoa se interessava. Ninguém, mas não tem que cabendo um monte de punição. Quem é que vai levantar a mão para dizer, olha, eu desmatei e me leva preso? Não vai. Então, foi uma forma de estimular a pessoa para fazer a recomposição. O que eu acho que muito acontece. Não, o setor florestal ele é talvez um dos grandes alvos, não é o único, mas é um setor que apanha bastante de ser vilanizado, até para quem faz manejo é até injusto, porque aquela imagem que a gente vê de floresta raspada na máquina zero, aquilo ali não é manejo florestal, nem clandestino, porque nem interessa, não vale a pena fazer aquilo é dinheiro jogado fora se o cara está atrás de madeira, e está perdendo tempo e está gastando dinheiro. Mas enfim, eu acho que, em muito, o grande problema, essa problemática toda, é que se foca erradamente no segmento empresarial como um todo, em quem realiza negócios, em vez de você separar joio de trigo. Quem dá problema é quem trabalha na clandestinidade. Esse aí não tem licença, ele não tem CPF, ele não tem CNPJ, ou então está no nome de laranja, ele não tem SD, ele não tem compliance, ele não está nem aí. Ele não assina carteira, ele não paga imposto. Quando ele escuta o helicóptero chegando, ele larga a máquina porque ele vai comprar outra. Não tá nem aí, isso vale para floresta, isso vale para desmatamento para uso alternativo, isso vale para garimpo. O foco, a pressão devia ser no clandestino. Só que o clandestino é difícil de encontrar. Então, o que é que faz? Aperta o cerco em quem tem CNPJ, em quem está licenciado, em quem tem plano de manejo florestal sustentável regularizado, cadastrado, tudo bonitinho, porque esse você sabe onde está. Só que quando você aperta o cerco nesse cara, você desestimula a atividade dele. Não necessariamente daquele sujeito que está lhe dando a cara, mas talvez de um novo entrante. O cara pensa 1000 vezes, por que eu vou fazer se eu vou só apanhar, cara? Não dá. Agora, a questão é a seguinte, esse material, os produtos florestais, o ouro, se a gente pegar assim de forma mais abrangente, pedra preciosa, outras commodities, enfim, tem demanda. Se você argola o cara que quer trabalhar regularmente com uma legislação excessivamente burocrática, punitiva, impeditiva, que você não consegue fazer um trabalho pedagógico ali de inserir aquele cara na regularidade, saber avaliar se ele realmente quer trabalhar direito, se aquilo que ele cometeu às vezes, se está errado mesmo, se está errado, eu preciso embargar essa empresa, eu preciso travar a atividade dele, eu preciso, vilanizar esse cara, punir ele de forma milionária a ponto de inviabilizar a atividade, porque se você desestimula a atividade de quem quer trabalhar direito, quem não está nem aí se favorece, porque ele que vai suprir essa demanda. Então, ele já está vendendo mais barato porque ele não paga um imposto. Ele não paga, não assina a carteira, ele não está nem aí. É tudo que o mercado clandestino quer. O nosso grande erro nisso é colocar tudo como se fosse uma coisa só dentro de um saco. Se a gente quer que a coisa funcione direito, você coloca você não precisa de muito, tá? Mas você, de alguma forma, tem que fazer com que o sujeito que está se lançando ao risco empresarial e que quer trabalhar direito, ele sinta que ele é importante, a atividade dele lícita, regular, pretensamente redondinha, esse cara ele não precisa ser premiado. O prêmio para ele já é ele não ter tanta dificuldade. Só não me atrapalha, pelo amor de Deus. Melhor. Deixar o cara trabalhar já tá bom, né? Deixa o cara trabalhar, tá bom. Aí isso mina um pouco mais o clandestino. Quando a gente começar a dividir isso, a conversa vai começar a rodar. Botando todo mundo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa, aí a coisa não presta. O Luiz falou bem isso aí. Quem quer fazer errado, faz sem licença, faz sem autorização, faz na irregularidade, na clandestinidade. E a questão do Código Florestal é interessante porque talvez tenha sido o primeiro evento de polarização entre ambientalistas e ruralistas que estavam em polos diferenciados, cada um defendendo os seus legítimos interesses dentro de um processo legislativo lá no Congresso Nacional. E entramos também naquela narrativa de que a nova lei, ela acaba trazendo uma proteção menor ao meio ambiente e, em razão de um discurso
de princípios, especialmente o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, que a nova normativa não pode ser mais benevolente em relação a uma legislação antiga, nós acabamos sempre tendo essa disputa, dizendo, não, esse código não funciona, essa norma, ela anistiou os desmatadores e tudo mais. Nós temos que ter, e eu falo isso sempre, a nossa legislação é mais restritiva, como o Lucas falou, mas é uma legislação que só funciona no papel. Na prática, se a gente pegar, a restrição ela não existe. O órgão ambiental não consegue fiscalizar, ele não tem estrutura, e a gente cria uma falsa sensação de que nós somos restritivos, quando na verdade os índices de desmatamento, os índices de irregularidades, eles continuam. Então nós temos aqui exatamente isso, premiar, dar o incentivo a quem está fazendo adequadamente, porque de situação irregular só o empreendedor que está na clandestinidade se beneficia. Então, eu tenho certeza que a norma do Código Florestal, que foi com todas as suas críticas, as suas falhas e seus avanços, foi um dos processos legislativos mais debatidos no Congresso Nacional, com audiências públicas, com debate na sociedade, e nós temos que avançar. Até hoje se discute no Supremo termos e aclaramentos da decisão porque as ações de inconstitucionalidade questionaram o código. Há mais de 10 anos a gente ainda não consegue ter uma lei efetiva. Sensacional. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, foi muito enriquecedor, né? A gente trocar essa ideia assim, com pessoas assim, tão entendidas desse assunto, com essa visão tão ampla. Muito importante para o engenheiro florestal conhecer, ler, a gente sempre fala isso, a gente está sempre batendo nessa tecla, galera. Na faculdade, infelizmente, a gente não aprende muito, assim, as coisas que realmente a gente vai usar na prática, no nosso dia a dia, né? Como consultores, como técnicos, né? Como funcionários públicos também. Muitos engenheiros florestais saindo da faculdade vão fazer o concurso do IBAMA, vão fazer o concurso do ICMBio, que tá aí, vão ter esses concursos. E, cara, você precisa conhecer as leis. Pelo menos o Código Florestal você precisa conhecer. As instruções normativas do IBAMA, das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Tem, assim, uma vasta literatura que você precisa conhecer. Não é só saber identificar árvore, não é só saber fazer cálculo, né? Você também precisa conhecer essa parte da legislação, e é por isso que a gente trouxe esse tema aqui. É um tema muito importante, a gente poderia ficar aqui horas e horas, fazendo um podcast de 5 horas falando sobre esses assuntos, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Então eu queria agradecer muito ao Luiz Antônio, ao Alexandre, ao Renan, pela essa participação aqui. De repente a gente grava uma parte 2 aqui, comentem o que vocês acharam todos esses temas que a gente abordou aqui, e eu vou deixar também aqui embaixo na descrição as redes sociais deles, se eles quiserem disponibilizar, para que vocês sigam, para que vocês acompanhem, que tenho certeza que tem muita coisa ainda para a gente abordar sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui também no canal, ativar o sininho aí, comentar o que vocês acharam, e compartilhar também com os amigos de vocês esse assunto tão importante que é o direito ambiental, tá bom? Então, valeu gente, muito obrigado e até a próxima.